Olá, pessoal! Hoje eu vou dividir com vocês como que vocês podem ajudar as almas das pessoas que vocês amam e que passaram para o outro lado. Os tópicos que eu vou cobrir hoje são uma visão geral da morte, de acordo com a espiritualidade, a transição, quando ela é tranquila e quando ela não é, como que você pode rezar para ajudar a alma delas, como que o seu estado de ser afeta elas e por que que você deveria prestar atenção quando você sonha com uma pessoa que faleceu. Se você tem interesse nesses tópicos, então com certeza esse vídeo é para você. Geralmente, nós não lidamos muito bem com a morte, provavelmente porque ninguém sabe ao certo o que vai acontecer depois que a gente morrer. E quando a gente perde as pessoas que a gente ama, a ideia de que talvez a gente nunca vai encontrá-las novamente machuca. Eu acho um tanto interessante que a maioria de nós ainda não aprendeu a lidar bem com isso, porque é a única certeza que a gente tem na vida. A gente só não sabe quando e como, mas esse dia vai chegar para todos nós. Talvez agora que a física quântica está indo na direção de que a consciência vai continuar a existir e que a morte é apenas uma mudança de estado, de físico para não físico, a maneira que a gente lida com ela pode melhorar. Se você gostaria de saber a fonte do conhecimento que eu vou dividir com você hoje, no meu último vídeo, o que acontece depois que a gente morre, eu mencionei toda a minha pesquisa. Eu vou deixar o link abaixo para você dar uma olhada depois. De acordo com a espiritualidade, a morte é uma libertação, porque ela vê a Terra como uma escola para a alma. E a gente só vai embora daqui quando a gente termina tudo que a gente veio aprender e fazer nessa vida. É como uma formatura. Nossos valores são invertidos. Nós pensamos que somos humanos tendo uma alma e, na verdade, é o contrário. Somos consciência tendo uma experiência humana temporária. E quando a gente terminar com ela, a gente volta para casa. Embora a transição até a gente chegar no lugar que a gente deveria ir pode ser fácil ou não, porque nós temos 7 corpos e o físico é apenas um deles. Então tem muitas coisas dessa experiência que nós levamos conosco para o outro lado. Deixa eu falar da transição fácil primeiro, porque é mais simples. A transição é tranquila quando a pessoa está pronta para ir e tem uma morte natural, e os parentes estão prontos também para deixar a pessoa ir. Então é tudo muito pacífico, e a única coisa que a pessoa faz antes de ir para casa é confortar quem ama de que ele ou ela está bem. Michael Newton fala disso nos livros dele, e ele conta muitas histórias de como que as almas que partiram mandam mensagens para os que vivem. Em uma delas, o marido costumava comprar rosas brancas para sua esposa e depois que ele morreu, quando ela estava passando pela loja de flores, ele influenciou a florista para dar uma rosa branca para ela, como um sinal de que tudo estava bem com ele. Você pode ver o mesmo acontecendo se você assistir Vida Após a Morte na Netflix. 2 irmãs e sua mãe tinham um acordo de que quem fosse primeiro iria mandar um pássaro como um sinal de que tudo estava bem. E nos dias seguintes, após a morte da mãe delas, elas conseguiram fazer um vídeo de um pássaro selvagem vindo e pousando na mão delas, indo e vindo assim por algumas vezes. É inacreditável. De acordo com Michael Newton, essas mensagens acontecem logo depois que a pessoa morre. Talvez a gente não consiga entender no nível consciente, mas a nossa mente subconsciente entende. E assim que as almas perceberem que quem elas amam estão bem, elas vão para o lugar que elas precisam ir. Agora, uma transição difícil acontece quando você tem uma morte prematura, como suicídio direto ou indireto, uma morte súbita, acidentes, desastres, quando ninguém, nem os vivos, nem os mortos, estão prontos para lidar com a situação. Embora eu preciso acrescentar, não é uma regra. Algumas almas são maduras o suficiente até mesmo para lidar com esse tipo de situação e elas vão direto para o lugar certo. Outras podem ficar presas, elas podem ficar aqui no plano terreno ou até mesmo ir para um lugar com uma vibração mais baixa. Isso vai depender de muitos fatores, não só da maturidade da alma, mas também dos estados mentais e emocionais e da energia do que aconteceu e das outras pessoas envolvidas. Algumas almas podem demorar para perceber que seus corpos físicos estão mortos ou talvez elas não queiram ir para o lugar certo porque elas não querem deixar as pessoas que elas amam para trás. Essa fase de transição tem tantas variáveis que é bem difícil prever, mas você pode ajudar as almas na passagem com uma oração apropriada. Você pode rezar para pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece, mas você precisa pelo menos de um nome ou de uma foto para você direcionar os seus pensamentos.
Se muitas pessoas morreram num desastre, por exemplo, você vai precisar de muitas pessoas rezando, porque se você é o único fazendo esse tipo de trabalho, seria como uma pessoa tentar chamar a atenção de uma multidão inteira. O jeito que você pode ajudá-las na passagem, na verdade, é um tanto simples. Você só precisa focar e direcionar a energia dos seus pensamentos para elas. Apenas converse com eles e diga coisas como: você fez a passagem, você não pertence mais aqui. Você precisa ir para o lugar certo. Eu estou chamando seus espíritos guias para estarem com você. Apenas olhe ao seu redor e localize eles. Eles vão te mostrar, te orientar onde você tem que ir. Orações podem ajudar muito. Eu me lembro de ler num livro, não me lembro qual agora, sobre uma moça que morreu num acidente de carro e um estranho que estava preso no trânsito por causa do acidente fez uma oração para ela, e foi isso que ajudou ela na passagem. Se você perdeu alguém que você ama e você está sofrendo muito por causa disso, apenas saiba que você não está ajudando eles nem um pouco a ficarem em paz. Sem um corpo físico, você é pura energia, então você está muito aberto para receber qualquer pensamento e emoção que são direcionados a você. Então, um luto intenso por um longo período de tempo, com certeza vai impactá-los profundamente. Talvez se colocar no lugar deles possa te ajudar a superar a situação. E se você tivesse partido primeiro e tivesse que observar quem você ama sofrendo, sendo incapaz de seguir com a vida por causa da sua ausência, como que você se sentiria? Se você quer ajudar, qualquer coisa que você precisa fazer para lidar com seu luto, apenas faça e supere isso o quanto antes. O último tópico de hoje: quando você sonha com alguém que faleceu, presta atenção. Pode ser uma mensagem para você. Toda noite, quando você dorme, o seu corpo astral viaja para as outras dimensões. Então, na verdade, você pode estar encontrando as pessoas que você ama lá. E isso acontece com muita frequência, mas na maioria das vezes você não vai ter nenhuma memória consciente disso. Mas, se eles tiverem uma mensagem muito importante para você, você vai se lembrar como se fosse um sonho assim que você acordar. Então, preste atenção nesses encontros. Eu tenho outro vídeo onde eu divido a pesquisa que eu fiz sobre os lugares que a gente vai depois que a gente morre, depois que essa fase de transição acaba. Então, se você estiver interessado, dá uma olhada. Eu realmente espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado. Muito obrigada por assistir e até a próxima.